funny, Amber. Would you like to play a game, Tara? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar a respeito da produção Pânico 5, ou simplesmente Pânico, que é essa tentativa de fazer um reboot a partir da franquia clássica que foi estabelecida pelo Wes Craven, a partir dos personagens criados pelo Kevin Williamson. Esse filme faz pela franquia o que nenhuma outra continuação foi capaz de fazer, porque ele traz novos personagens, ele consegue dar um frescor a essa franquia e ainda assim reverenciar os personagens clássicos, como a mocinha, a Sidney Prescott, a jornalista Gayle Waters e o delegado Dewey. Há muito espaço para a metalinguagem neste filme, assim como várias brincadeiras com o próprio universo do terror, tanto que o próprio título não se assume como uma continuação. A protagonista dessa vez tem o nome Samantha Carpenter, em uma clara referência ao sobrenome do renomado diretor, interpretada pela Melissa Barrera. Um dos personagens coadjuvantes chama-se Wes, como uma forma de homenagear ao saudoso diretor da franquia clássica, interpretado pelo Dylan Minetti. E até mesmo a sequência de abertura faz alusão à sequência inicial do primeiro Pânico, de 1996, mas para subverter a regra, já que Tara, a personagem interpretada pela Jenna Ortega, sobrevive para contar a história. Ou melhor, serve de motivação para reunir as irmãs, que até então estavam afastadas, Sam e Tara. A lógica interna da narrativa desse roteiro estabelecido pelo James Vanderbilt e pelo Guy Buzzicki, ele segue muito a estrutura do primeiro filme clássico de 1996. Até porque o objetivo principal dessa história é reunir o máximo de personagens possíveis à medida que a evolução da narrativa vai acontecendo, inclusive unindo os personagens clássicos para fazer com que todo o contexto, tanto da mitologia clássica quanto dessa mitologia nova, possam se reencontrar, possam dar as mãos e seguir por um novo caminho. Até porque é como se as personagens clássicas estivessem passando as credenciais para esses novos personagens assumirem a franquia daqui para frente. Já os diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett criam algumas sequências que tentam remeter ao que já foi estabelecida de maneira clássica pela franquia. Em alguns momentos, quebrando a expectativa, como em uma sequência diurna na casa da delegada, em que os sustos fáceis são evitados várias vezes em sequência. Já em outros, eles fazem questão de simular uma mesma ideia do que vimos no primeiro Pânico, como quando o ataque do Ghostface imita uma cena do filme dentro do filme dentro do filme. Eles parecem mais interessados mesmo em explorar a violência, já que as sequências de morte são mais viscerais. Exploram bastante os cortes e os impactos das facadas e não poupam o espectador de sangue. Tanto é que é o segundo filme da franquia com a maior classificação indicativa, 16 anos. Essa reunião entre passado e presente, ela é muito bem articulada pela premissa. Eu gosto muito, por exemplo, da maneira como é que a personagem da Sam acaba sendo envolvida dentro do universo clássico da franquia Pânico, sem parecer como uma desculpa esfarrapada ou como um artifício que foi criado somente para justificar a existência desse filme. Além disso, existe algumas quebras de expectativa com relação à construção das próximas vítimas do Ghostface, o que faz com que nem sempre as suas vítimas, a sucessão dessas vítimas acabe se apresentando de uma maneira previsível. E gosto muito da adição dessas duas personagens principais, porque a Sam é uma personagem dramática, mas que expõe muita garra e determinação, enquanto que a irmã dela, a Tara, ela se mostra uma personagem mais limitada, frágil, até por conta das circunstâncias da narrativa, mas as duas, de certa forma, se complementam, e as duas juntas fortalecem ainda mais os dilemas e os apelos que estão envolvidas entre essas personagens. Já o terceiro ato é extremamente bagunçado.
Os demais personagens, que são os amigos da Tara, já não são tão interessantes ou bem explorados. As atitudes de alguns perdem qualquer tentativa de sutileza, o que torna o clímax bastante truncado, já que as circunstâncias para promover a reunião entre os personagens chaves já não soam tão orgânicas quanto o restante da narrativa. Só que é muito bom rever a Neve Campbell, ela parece ter nascido para esse papel. O David Arquette tem a sua melhor participação dentro da franquia, sendo que a Courtney Cox é a que mais parece estar presente apenas para cumprir o seu contrato. Além disso, as interpretações da Melissa Barrera e da Jenna Ortega são muito eficientes. Toda essa construção que foi estabelecida em Pânico 5 serve para mostrar que a produção foi muito eficiente para funcionar dentro desse conceito de filme legado, né? Em que não nega tudo aquilo que foi construído anteriormente, mas mostra que é um novo ponto de partida para estabelecer essa conversa divertida sobre o próprio filme do gênero de terror, né? Além de mostrar que essa produção ela pode homenagear o material clássico e ainda assim caminhar com as próprias pernas. Hello, Sydney. It's an honor. E você já teve a oportunidade de assistir Pânico 5, que está disponível agora na Netflix? Confesso para vocês que esse foi o melhor filme da franquia, depois do filme original, o clássico lançado em 1996. Estou muito curioso para saber qual é a sua opinião aí no campo dos comentários. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau!